pós a guerra, existiam aí vários pensadores que estavam pensando, bom, qual é a capacidade destrutiva das massas? Qual o ceticismo que a gente deve preservar em torno das massas? Qual é a capacidade revolucionária das massas? E claro que isso era evidente pelo fato de que sim, os alemães apoiaram o regime nazista e sim, existiu toda uma máquina de guerra totalmente racional e também de destruição de grupos, como é o caso do Holocausto. Bom, parece que está um pouco mais distante hoje, porque a gente está caindo em certas armadilhas que já caímos das outras vezes. Se a gente decidir, então, pelo fim da liberdade de expressão, isso é democrático? A gente consegue manter uma democracia sem alguns fundamentos básicos? Então, como indivíduo, com atributo de liberdade, com atributo de igualdade, a palavra democracia, assim, esvaziada do conceito de indivíduo, não é democracia. No final do século XX, com a queda do Muro de Berlim e a transição para regimes democráticos em diversos países, inclusive o Brasil, parecia haver um caminho consistente do Ocidente para um consenso quanto ao sistema político. O fim da história era o triunfo da democracia liberal sobre os projetos totalitários do nazismo, do fascismo e do socialismo. Nesse início dos anos 20 do século XXI, o sentimento já não é o mesmo. A democracia liberal está em crise. O que isso significa para o liberalismo e para a liberdade individual? O que é que tudo isso tem a ver com o indivíduo? Vamos conversar sobre tudo isso hoje com a socióloga Marise Schons, que é graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e quase doutora em Sociologia pela URGS, está defendendo o doutorado agora. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Hoje muita gente fala em crise da democracia, tem alguns índices que tentam medir a qualidade da democracia, como o da Freedom House, por exemplo, e vários desses índices mostram que, com o fim da Guerra Fria, houve um aumento das democracias no mundo todo e há uns 15 anos a gente vem assistindo uma deterioração dos regimes democráticos. O exemplo mais próximo aqui da gente é a Venezuela, né, que era uma democracia algumas décadas atrás, deixou de ser. Como tu enxerga esse fenômeno? A democracia está em crise? E eu já adiciono um outro elemento, porque quando a gente lê Tocqueville, por exemplo, falando da democracia na América, já tem na obra dele uma ideia de que sempre nos acompanha na democracia um sentimento de crise, né? Um sentimento de que as coisas estão efervescendo. Qual é a tua visão sobre isso? É interessante que o impacto da Revolução Francesa, não só no iluminismo, na concepção de mundo, ela traz uma demanda aí que alguns autores, de maneiras diferentes, tentaram resolver. Eu gosto muito de estudar o conhecimento, no sentido de estudar a história das ideias, porque como é que essas ideias foram criadas e como é que essas ideias limitam o mundo e as possibilidades, as alternativas que existem naquele momento. E, de certa forma, tanto Marx quanto o próprio Comte, né, o positivismo francês, existe aí uma demanda do século XIX, que é uma demanda por controle, por conhecimento, para onde vai ir, né, para onde nós vamos. E não só, inclusive o Stuart Mill, na sua concepção também, apesar de ser completamente diferente, ele ser, eu digo, o melhor do século XIX, ele tem uma concepção positivista também de conhecimento. Um positivismo mais empiricista, um positivismo mais interessante, mas também, por exemplo, uma concepção pré-determinada da razão. A gente tem a razão pré-determinada a partir da capacidade de conhecer pela dor ou pelo prazer, né? Que é, enfim, o fundamento utilitarista. Isso vai se diversificar no século XX. A concepção de razão ela vai ter uma retomada kantiana. E isso quer dizer, então, que a gente vai discutir novamente sobre os limites da razão, e a razão ela não vai ser mais pré-determinada, ela vai estar associada principalmente a um racionalismo cognitivo. Ou seja, nós conhecemos o mundo de uma certa maneira, nós estamos no tempo e no espaço, ou seja, nós temos uma trajetória, nós temos uma família, nós temos uma trajetória social, uma narrativa biográfica, nós então entendemos o presente de uma certa maneira, nós conseguimos sim projetar o futuro, ou seja, nós temos uma ação orientada para o futuro. E a ação humana, ela é tão diversa, ela é tão complexa que
aquelas concepções de sociedade universalista e que tentavam determinar, então, como é que os indivíduos agiam, ou como ainda, a partir dessa ação, que ia acontecer no futuro, que é a teleologia marxista, ou ainda a teleologia positivista, isso cai por terra pelos pós-positivistas, isso cai por terra no século XX. Ou seja, a concepção de razão, ela continua central, e a concepção de razão que orienta, então, a ação humana, mas essa razão, ela passa a não ser mais pré-determinada. E isso traz uma dinâmica de incerteza inerente. Eu sempre gosto, inclusive, de dizer que isso não parte, inclusive, simplesmente da filosofia. Isso parte até de avanços quanto à própria transição entre a física clássica e a física contemporânea. A física clássica, ela tinha um sistema matemático baseado na matemática, chama da matemática de números inteiros. Enquanto o sistema, então, o sistema matemático da física contemporânea é um sistema matemático baseado na mecânica estatística. Ou seja, quando eu estou produzindo conhecimento, por melhor que ele seja, eu estou produzindo uma probabilidade, eu estou trazendo também no conhecimento uma incerteza. Então, eu só posso determinar probabilisticamente, por exemplo, como as partículas de calor se dissipam, mas eu não posso dizer com certeza. E isso tem um impacto absurdo nas discussões de ciências humanas. Ou seja, imaginem a concepção marxista de sociedade e de história, que é determinista, ou seja, a história ela tem como motor a luta de classe, a ação humana ela é baseada também nessa experiência de classe. Claro que existe aí duas formas de interpretar Marx, uma forma mais mecanicista, economicista, uma forma mais baseada, então, no projeto, nos trabalhos jovens do Marx, que é, enfim, os trabalhos dos manuscritos, da crítica a Hegel, que é uma concepção, então, de um sujeito relacionado com o mundo material a partir da ideologia, mas, mesmo assim, existe aí uma definição da ação humana baseada na questão de classe e também tem uma definição da história humana baseada, então, num princípio universal da luta de classe, né, interclasse. E é a partir daí que ele vai exatamente conceber a sua teleologia, ou seja, a gente vai passar por uma ditadura do proletariado, aí concebe o socialismo e depois o comunismo. Isso não faz sentido no século XX. Né? Quando eu estou mesmo fazendo uma modelagem, quando eu estou prevendo um cenário, eu estou prevendo esse cenário e está dentro do próprio cenário uma dinâmica de incerteza, porque a gente, a partir do conhecimento, nós temos uma ação e uma ação que pode mudar o futuro. As concepções, principalmente da sociologia germânica e austríaca, e eu falo do Alfred Schutz, que é um austríaco, sobre sociedade, também é baseada nisso, é baseada assim, a ação humana é tão complexa e baseada tanto na experiência humana no tempo, que eu não consigo predeterminar, então, o que vai acontecer com a sociedade e nem mesmo predeterminar a razão. Isso é a discussão do século XX, essa é a discussão sobre o futuro no século XX. E aí, claro que isso vai ter seus efeitos. Os efeitos é que nós temos hoje uma concepção de mundo muito mais fragmentada, incerta. Isso é radicalizado pelo pós-modernismo, a gente já vai chegar lá. Mas, claro, o pós-positivismo não é exatamente pós-modernista, mas o pós-modernismo é herdeiro do pós-positivismo. O pós-positivismo é muito importante para a concepção, então, de liberalismo contemporâneo e de, enfim, de não pré-determinar a ação humana em incentivo A ou B, mas dar à ação humana essa capacidade, então, de agir de acordo com seus próprios valores, com a sua própria experiência, e isso ser algo indeterminado. Mas eu acho que, assim, essa sensação de crise de democracia não só está baseada na própria concepção de democracia, que é quanto mais pessoas decidindo, melhor, quanto mais fragmentado o poder, melhor, como também nesse novo arranjo, consciência teórica do século XX, de que existe aí uma incerteza inerente, uma impossibilidade de prever o futuro. Claro que isso é paradoxal, porque o Estado, vocês vão pensar assim, tá, mas o Estado Previdência, o Estado, então, que se baseia em planejamentos, em plano plurianual, ou a própria economia planificada dos regimes socialistas, eles estão no século XX e eles estão indo exatamente por um caminho diferente. Aí, nesse contexto, a gente consegue entender por que o Hayek está falando que o consenso pós-guerra, que ele escreve ali o livro em 46, ali no final da guerra, ele está falando que esse consenso em torno da democracia liberal ele é positivo, ele tem boas intenções,
Mas essa nova configuração de Estado, sendo o Estado central, então, na determinação das ações do mercado, ele é um caminho para a servidão. E essa nova concepção de Estado do século XX, que preserva a democracia liberal, que é a social-democracia, preserva a democracia liberal, e isso tem a ver muito também com os efeitos da guerra, ela mesmo assim ela transforma a forma institucional de manifestar o Estado. Por quê? Porque a experiência da guerra leva a uma entrada no Estado naquilo que dizia respeito ao privado, que é principalmente a intervenção estatal na economia. E isso tem a ver também com a necessidade de administrar uma guerra total, uma guerra que não tem limites, não tem fronteiras entre militares, entre civis, que envolve os civis em todos os sentidos, não só os civis que então estão produzindo para sustentar a máquina de guerra, mas toda uma necessidade, então, burocrática estatal de administrar racionalmente a máquina de destruição. Isso é uma demanda das novas guerras modernas, das guerras então industrializadas, em que o Estado, enquanto a gente tem no século XIX, por exemplo, concepções no sentido de que a guerra existe, mas o mercado ele precisa se manter o mais próximo do cotidiano, do normal, mesmo que algumas indústrias elas fossem afetadas, como a indústria têxtil ou ainda a indústria armamentista. Isso é uma concepção do século XIX. As guerras modernas elas mudam essa concepção. O Estado ele é levado a intervir na economia diretamente, e isso, inclusive, em democracias que a gente considera em modelo, como a própria democracia americana. Claro que isso não depende simplesmente da guerra, mas isso também acaba sendo afetado por outras questões, como, por exemplo, a crise de 29. Ou seja, muda-se as concepções sobre qual é o papel do Estado. Isso é dentro de um contexto de discussão de emergência dos regimes totalitários e os regimes totalitários como alternativas às democracias liberais, demandas por ordem, uma demanda por ordem que, na verdade, ela está vindo desde longa duração, desde a Revolução Francesa e o terror da Revolução Francesa, mas é radicalizada, inclusive, por conta da Primeira Guerra Mundial, que foi uma experiência traumática que precisa ser recuperada e estudada pela gente para compreensão, inclusive, de certos traumas contemporâneos tem raízes na Primeira Guerra Mundial, tem raízes, então, numa guerra nunca antes vista, e por isso essa necessidade, então, de transformação das instituições democráticas liberais para um novo modelo de Estado. O modelo de Estado, como eu disse, por causa do resultado da guerra, preserva consenso em torno da democracia liberal, mas não preserva consenso em torno, principalmente, do sistema econômico. Isso também tem a ver com a própria contribuição intelectual do Keynes, que não é um ideólogo, mas está trazendo matematicamente teses que são, enfim, bem fundamentadas, porque ele é muito mais matemático do que qualquer ideólogo, né? Isso é importante fazer justiça ao Keynes, que a capacidade do Estado, né, de intervir na economia, de alterar os caminhos da economia é muito maior, principalmente, enfim, pela capacidade de capital que o Estado está reunindo no século XX. Só que, claro, isso tem manifestações importantes, né, durante também o século XX, que reúne aí vários fatores, o fator da guerra, o fator da crise, o fator, então, de novas concepções sobre a economia, né, novos pensadores da economia, e por isso críticas, então, ao laissez-faire, alternativas que estão sendo criadas, e, posteriormente, essas alternativas, mesmo que uma preservação da democracia liberal, uma preservação dessa democracia baseada em um novo consenso econômico, que é o consenso de Washington, principalmente. Que, ou seja, o Estado tem um papel na economia, mas também existe aí uma concepção internacional, global, de economia coordenada globalmente. Então, digamos que o estado da arte da democracia, mesmo que ela mantenha essa concepção de que mais indivíduos decidindo é positivo, a democracia liberal ela foi criada num outro sistema institucional, não só baseado numa democracia representativa, que entende, por exemplo, que os indivíduos eleitos eles têm autonomia de mandato, porque eles são racionais e, pela razão, eles vão tomar melhor decisão. A gente já questiona hoje essa capacidade da razão, como também essa concepção de autonomia de mandato, que, durante a Revolução Francesa, a concepção de soberania fragmentada no voto coloca o representante e o eleitor numa outra relação.
de uma relação de que a democracia representativa ela já se transformou aí também, porque a representação significa representação dos interesses. É diferente dos interesses dos eleitores. Então, e aí, imaginem que a gente, conseguiu, por causa da Revolução Industrial, formar uma sociedade de massas. Uma sociedade de massas significa uma sociedade extremamente complexa, que tem aí demandas por mudanças, principalmente diante de um cenário de crise, do qual a democracia representativa, a democracia liberal, ela depende de um certo tempo, um certo ritual em que as massas geralmente não estão dispostas a esperar. Uma decisão na democracia depende principalmente de, não só um ritual predeterminado pela Constituição e pela lei, mas também uma discussão racional no espaço público. A concepção de espaço público tem muito a ver com os cafés franceses, onde os burgueses estavam discutindo, então, as decisões, e entendia que as decisões elas precisavam ser discutidas racionalmente, e a razão, então, era capaz de ter melhores decisões e não soberano, etc. Toda essa dimensão, então, todos esses fundamentos, eles são fundamentos que quase não se encaixam no século XX, numa sociedade de massas. Parece que a discussão de sociedade de massas ela se perdeu, ou seja, após a guerra, existiam aí vários pensadores que estavam pensando, qual é a capacidade destrutiva das massas? Qual o ceticismo que a gente deve preservar em torno das massas? Qual é a capacidade revolucionária das massas? E claro que isso era evidente pelo fato de que, sim, os alemães apoiaram o regime nazista e, sim, existiu toda uma máquina de guerra totalmente racional e também de destruição de grupos, como é o caso do Holocausto. Parece que está um pouco mais distante hoje, porque a gente está caindo em certas armadilhas que já caímos das outras vezes. Então, enfim, vou passar a palavra para ti para a gente continuar esse assunto. Caraca, eu estou bem interessado em te ouvir sobre essas armadilhas e um elemento ainda mais agora no século XXI é que a sociedade de massas passa a ter voz com rede social e tecnologia, né? Então, mas uma voz difusa, confusa e, enfim, cheia de elementos. Mas eu fiquei curioso, quais são as armadilhas que a gente está caindo? A voz do indivíduo é algo que, diz respeito a esse processo. Esse processo, então, de fragmentação do poder, constitucionalmente, então, dos indivíduos eleitos, claro, numa sociedade muito mais restrita, muito mais classista, quem era eleito dentro de um sistema elitista, etc. Não estou dizendo que não. Uma mudança... E só desculpa, tinham instituições que mediavam o poder, né? Instituições mais sólidas. Então, as elites institucionais acabavam sendo muito relevantes na hora de tomada de decisão, o que acaba sendo menos claro hoje, né? Sim, exato. E aí, sim, nós temos uma mudança da concepção de soberania, porque se a soberania estava, então, na legalidade, a soberania na democracia liberal, ela está baseada na legalidade, ou seja, eu tenho legitimidade porque é legal. Quem é presidente porque está legalmente eleito. Ou o rei, ele é também, a legitimidade do rei está legalmente prevista. Isso é algo importante. Há transformações em que os indivíduos, então, uma concepção republicana de representação popular, e isso, claro, dentro de um contexto qual? Um contexto de uma sociedade extremamente aristocrática, classista, que é, enfim, os herdeiros do Luís XIV, que mesmo que houve ali Luís XV, ele tenha transformado a relação entre súdito e soberano, não foi o bastante para as contradições emergentes dessa sociedade. Aí usando até uma concepção meio marxista de, sim, há ali disputas, conflitos, contradições que foram, enfim, chegaram ao seu ápice, que é a Revolução Francesa. Claro que essa concepção de soberania baseada no voto, ela abre espaço para muito mais fragmentação dessa decisão, o que hoje a gente considera positivo, eu considero positivo, eu não acho que exista uma outra forma. Existem pessoas que advogam por uma sociedade totalmente aristocrática, que só as elites vão decidir e tudo mais, mas como tu mesmo disse, que elite? Como vamos decidir essa elite? E aí esse é um dos efeitos importantes que a gente precisa partir de um pressuposto do século XX, que é nós vivemos numa sociedade de massas. A sociedade de massas, apesar da gente ter preservado, então, a concepção de democracia liberal em algum sentido, mesmo que ela tenha se transformado absurdamente, a sociedade de massas, ela é
muito diferente, materialmente e imaterialmente, da sociedade, de uma sociedade mais restrita, de uma sociedade que é demograficamente menor, de uma sociedade que é espacialmente mais limitada, de uma sociedade que tem aí também uma experiência no mundo, no tempo, muito menos complexa. Então, há sim um processo de complexificação. E de, lógico, se torna cada vez mais difícil a gente manter essas instituições. E o Então, tempo de aí, elaboração das questões também fica muito menor, né? muito. E aí, se a gente pensar assim, uma das tuas primeiras falas, que é, bom, só ter voto, só ter uma eleição faz uma democracia, bom, é exatamente esse é o nosso dilema contemporâneo. Por exemplo, se as massas decidem por uma ditadura, isso é democrático? A princípio, não. Quer dizer, para alguns vão dizer que sim, mas estou Sem aqui respeitar a advogando. ideia de privacidade, de direitos humanos, sai Gente, dessa então, nação liberal de democracia. se a gente decidir, então, pelo fim da liberdade de expressão, isso é democrático? A gente consegue manter uma democracia sem alguns fundamentos básicos? Então, como indivíduo com atributo de liberdade, com atributo de igualdade? Eu, inclusive, acho que a igualdade, no sentido liberal, bom, não existe democracia se não houver igualdade. Por isso que eu também não acredito nessas concepções aristocráticas de sistema político, porque eu sou da opinião que a gente precisa combater privilégios e não estabelecer privilégios pressupondo, então, que essas camadas privilegiadas, essas castas, tem livros muito bons de pessoas que não são liberais, que são até críticas à democracia moderna, à concepção individualista, mas que fazem pesquisas muito boas sobre, por exemplo, a distinção de uma sociedade formada por uma sociedade de castas indianas e baseada, então, no holismo, em que o todo se sobrepõe à parte, e como é que foi essa história de sociedades, então, individualistas, em que partimos do pressuposto que a parte sobrepõe o todo. E que, ou seja, o que faz uma democracia liberal? A concepção de que o indivíduo ele precisa ser preservado diante da maioria. E aí, por exemplo, a gente tem demandas no mundo contemporâneo agora. Eu posso até mostrar para ti um artigo de crítica à democracia liberal que tenta preservar, sim, o conceito de democracia, mas abandonando certos princípios fundacionais que fazem eu questionar se é possível essa democracia que a pessoa está propondo. Mas um artigo científico que saiu, então, na ciência, na revista de ciência política brasileira, ela fala, por exemplo, de concepções que a democracia ela não pode partir da concepção individualista. A democracia ela não pode partir da concepção de indivíduo. Agora ela precisa partir das experiências de grupo. Isso está relacionado, lógico, às demandas por identidade. As demandas, então, por novas agendas, por exemplo, colonialistas, agendas feministas, agendas de gênero, assim por diante, O que Vladimir Safatli, professor de filosofia política da USP, defende o fim do indivíduo também no livro. é o fim do indivíduo, exatamente. Esse é o projeto mais contemporâneo. Só que, assim, por mais que eles tentem preservar a palavra democracia, assim, esvaziada do conceito de indivíduo, não é democracia. E essa é a maior armadilha. E respondendo a tua pergunta, essa é a maior armadilha. Porque a armadilha dos regimes totalitários foi exatamente isso. E a Hannah Arendt, apesar dela ser odiada pelos neo-stalinistas, etc., a Hannah Arendt está mostrando exatamente isso. O totalitarismo não é uma concepção externa ao indivíduo que foi, então, imposta ao indivíduo. São os indivíduos que abrem mão da sua capacidade de pensar, e essa capacidade de pensar é exatamente essa capacidade de agir moralmente, de, enfim, decidir aquilo que é bom e ruim, ter uma ação moral no mundo. E é por isso que ela isenta, de certa forma, o Eichmann, como alguns críticos falam, que ela diz, ele não é um monstro, ele é simplesmente um homem que fazia o seu trabalho bem feito, porque o regime totalitário exatamente E abrir a mão da condição de indivíduo. Né? ocupou o espaço que antes era do indivíduo reflexivo, do indivíduo, então, com a sua capacidade de refletir e de agir moralmente, ocupou esse espaço. Então, essa eu acho que é a maior armadilha. A crítica ao individualismo moderno, como, então, uma concepção fundacionista, universal, imposta numa violência epistemológica, mais ou menos assim que é a narrativa dessas pessoas, eu acho que é a principal armadilha para uma entrada, um caminho novamente para regimes totalitários, porque o regime totalitário depende da aniquilação do indivíduo.
né, da aniquilação, então, dessa concepção de mundo individual. Tanto que, se a gente pensar também sobre como os regimes totalitários determinam quem vai viver e quem vai morrer, até numa diferente concepção do regime absolutista, porque se trata, inclusive, de uma concepção de grupos, quem está dentro e quem está fora. Então, por exemplo, se a gente pensar nas políticas terroristas que foram estabelecidas no regime chinês, no regime stalinista, ele está partindo desse pressuposto. Ou você é a favor, então, do regime, ou você é contra. E claro que essa determinação de quem era contra era também uma arma política. Então, acho que tem que se preservar não só esse fundamento liberal de um indivíduo, mas um certo ceticismo, que também é um legado liberal, quanto à nossa capacidade de, por exemplo, não querer cada vez mais poder. E por isso a necessidade de delimitar o poder, de limitar o poder, de limitar a ação humana. E isso é interessante, gente. Isso é um fato interessante que eu quero que prestem atenção. A princípio, os liberais, a grande maioria dos pensadores liberais, eles têm uma concepção de que a natureza humana é cooperativa. Então, são poucos liberais que vão partir de uma concepção de natureza humana maquiavélica, hobbesiana, de que, bom, a natureza humana tende à violência. Mas, ao mesmo tempo que eu considero que a natureza humana é cooperativa, e exatamente eu vejo isso na manifestação dos mercados, na manifestação, então, da tolerância, enfim, eu vejo isso, inclusive, de uma maneira empírica, né? A gente pode ver isso de uma maneira empírica, a partir, então, da construção de conhecimento empírica, a partir da própria experiência humana. Não quer dizer que os liberais eles também acreditem que não existem limites para essa razão, não existem limites da ação, não existem limites, então, em a gente agir de maneira justa. Então, é exatamente nessa preservação da ação individual e a preservação das massas, então, aniquilando as ideias individuais, é exatamente nisso que a gente garante um certo equilíbrio, exatamente dessa capacidade humana de agir, de adquirir poder, que coletivamente tem muito mais força, então, do que a ação individual. Um exemplo disso prático, tá? Para a gente sair, então, da dimensão abstrata. A discussão do Stuart Mill sobre liberdade de expressão, ela reflete muito bem isso. Alguns críticos dizem que o Stuart Mill não conseguiu muito bem definir quais são esses limites entre o indivíduo e a coletividade. E muitos usaram, inclusive, Stuart Mill para advogar sobre políticas bem anti-individualistas nessa época de quarentena e tudo mais. Mas existe em todo pensamento uma certa proporção e hierarquia entre as concepções. E existe aí uma prioridade para o Stuart Mill, que é a preservação do indivíduo. O indivíduo ele é uma prioridade. Tanto que ele está fazendo aí uma reforma humanista do utilitarismo, dizendo que a felicidade individual não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. Isso quer dizer, mais pessoas felizes às custas de um indivíduo, não quer dizer que isso está sendo moralmente correto. A felicidade é uma dimensão qualitativa e por isso o indivíduo precisa ser preservado, porque a maioria pode, por exemplo, ser injusta, agir contra esse indivíduo que, enfim, ele tem limites, então, para a sua ação. Claro que ele está tentando estabelecer também qual é o limite da liberdade humana. Mas, por exemplo, a liberdade de expressão se a liberdade de expressão ela não for ela não causar, por exemplo, a possibilidade de danos a outra pessoa, e danos, a gente está falando, por exemplo, danos físicos, principalmente, danos concretos, ou ainda mesmo de uma reputação e assim por diante, destruição de reputação, a liberdade de expressão ela tem um fator positivo no progresso da sociedade, porque eu tenho a possibilidade, então, que uma ideia errada seja contrariada pelas pessoas. Ou ainda, que a ideia correta, que às vezes pode partir do indivíduo e não da maioria, ela possa ser advogada. Então, claro que isso está baseado numa concepção de racionalidade, de razão, muito menos cética do que a gente tem hoje, né? Se a gente tira a dimensão do indivíduo, a gente tem realmente muita dificuldade, pelo menos, de preservar uma democracia. Aí eu acho que é interessante darem outro nome, então, a esse sistema político que querem implementar, baseada em grupos. E aí me deixa ler aqui a parte do que eu queria ler. Por exemplo, um artigo que eu estava lendo sobre a crítica, então, a democracia liberal, fala assim,
Os democratas liberais, em particular, acreditam ter estendido todos os direitos e liberdades necessários às mulheres ao permitirem-lhes o voto nos mesmos termos dos homens. Essa é uma demanda legítima, tudo bem. Isso é simplesmente inadequado, como até os indicadores mais crus mostram. A democracia não pode pairar acima da diferença sexual, mas tem que ser redefinida com essas diferenças. Uma implicação óbvia é que a democracia deve lidar conosco não apenas como indivíduos, mas como grupos. Ou seja, a nossa concepção é a seguinte: qualquer indivíduo, sendo ele mulher, sendo ele de qualquer raça, sendo ele de qualquer religião, é capaz de agir racionalmente e, ao agir racionalmente, então, conhecer a verdade. É basicamente essa uma concepção, então, ontológica de liberalismo moderno. Tá? E partindo disso, deve ter direitos de buscar a sua felicidade e Exato. viver de acordo com sua. Há uma discussão colonialista, por exemplo, na época desse contato com povos indígenas, se eles eram também humanos ou não. E foi estendida a humanidade para eles. Ou seja, a concepção de racionalidade, ela deixa de ter forma europeia, de civilização europeia, para ser uma concepção de racionalidade, por exemplo, baseada na própria obra do Levi-Strauss. O que nos faz humanos é a nossa capacidade de dar nome às coisas. Existe aí uma concepção de ordem que a gente precisa descrever descrever o mundo, dar nome às coisas, dizer que isso aqui é uma cadeira, mesmo que os nomes sejam diferentes, mesmo que as culturas se manifestem diferentes, o que faz os humanos humanos é exatamente essa capacidade de dar nome às coisas, de descrever, de classificar. Claro, o Levi-Strauss ele parte aí de uma concepção binária, tá? Que vai ser questionada, que é, bom, a gente entende aquilo que é claro e o que é escuro, a gente entende aquilo que é alto e que é baixo. E o nosso sistema, então, de estrutural, linguístico, ele parte disso. A nossa capacidade de dar nome às coisas e construir, então, linguagens é algo extremamente humano e que, bom, independe de questões culturais específicas da civilização europeia. É essa a nossa capacidade humana, de escrever as coisas. Claro que os pós-estruturalistas, como um movimento intelectual francês, eles estão exatamente questionando esse pressuposto, questionando de que, bom, existe aí uma concepção universal de razão. Há um embate aí não é só trazer aí as limitações da razão, a limitação do indivíduo cognitivo, mas, enfim, um embate à concepção de razão como uma condição universal, então, de qualquer indivíduo. E aí, só continuando, a forma persuasiva do artigo para tentar, então, te convencer é extremamente constrangedora, extremamente... não diz respeito, então, a um argumento lógico, né? E eu estou até mais do que dizendo racional, porque eu entendo quanto a dimensão de racionalidade está aí limitada pela modernidade. Mas de lógica, no sentido de lógica aristotélica. A forma de te convencer é com constrangimento ético e moral. Bom, muitos liberais estão preparados para chegar até este ponto. Alguns são bons, alguns são ruins. É claro, os liberais têm crédito em questões de discriminação. Isso já é um puta avanço, porque geralmente eles não admitem. Às vezes mais do que seus críticos mais radicais. Essa parte aí, enfim, muito bom. E a maioria deles expressará satisfação quando mais mulheres e pessoas em minorias étnicas forem eleitas. Eu concordo, acredito nisso. O caminho da sociedade liberal é realmente que a minoria ela tenha espaço, não exatamente numa igualdade quantitativa, mas que a minoria ela tenha as mesmas oportunidades e tudo mais. Aí começa. Os melhores entre os liberais, entretanto, ainda acham difícil mudar seu foco dos indivíduos para grupos. Claro, porque se ele mudar o foco de indivíduo para grupo, ele não é mais liberal. Então, a oposição à discriminação que informa grande parte do liberalismo contemporâneo implica em remover obstáculos que bloqueiam o caminho do indivíduo e aplaudir quando esse indivíduo tem sucesso. É a meritocracia. Há o problema ainda percebido em termos de maus tratos prévios que julgaram e puseram de lado pessoas porque se desviaram de alguma norma preconceituosa. A resposta é apresentada em termos de tratá-las, em vez disso, apenas como pessoas, né? Como uma questão individual. E aí está a nossa concepção de tempo, né? Porque uma pessoa, ela tem a experiência individual é uma experiência individual. Não é determinada.
A gente não é determinado. A minha vida, por mais que eu seja mulher e que eu tenha nascido numa família protestante e assim por diante, a minha ação ela é tão complexa. E claro que não só a minha ação, né? Existe todo um campo de ação que diz respeito ao impacto da ação alheia. Então, eu não tenho controle sobre o meu destino. O meu destino não é determinado. Então, apesar de que sim, os liberais eles são capazes de reconhecer cognitivamente de que existe discriminação, de que existe problemas, limites na democracia, etc., eles não conseguem, se é liberal, não conseguem conceber uma dimensão determinada do futuro de qualquer indivíduo, inclusive de um indivíduo que nasce em condições, ele não consegue, inclusive, determinar que as dimensões estruturais externas aos indivíduos vão determinar, então, como esse indivíduo vai agir ou ainda como vai ser a vida desse indivíduo. Então, se existe uma prioridade, por mais que alguns liberais, sim, eles vão reconhecer as dinâmicas das estruturas. A gente não pode dizer que alguém que nasce herdeiro de uma grande fortuna e alguém que nasce numa favela, eles vão ter o mesmo campo de possibilidade. Mas a questão, por mais que o campo de possibilidade dessas duas pessoas sejam diferentes, a decisão dentro desse campo de possibilidade, sendo ele mais amplo ou menos amplo, é uma decisão aleatória. É uma decisão incerta, é uma decisão que vai se basear em um mundo muito complexo, em um sujeito muito complexo. E querer ampliar o campo de decisão daquele que tem menos decisão não quer dizer determinar qual é a decisão a ser tomada. Exatamente. Eu posso, exatamente é isso. Eu mexo no campo de possibilidade. Mas agora, como esse indivíduo vai agir no campo de possibilidade, isso é a dinâmica da ordem espontânea. Né? Existe uma certa espontaneidade no tempo e na sociedade que não é controlável por nenhuma teoria, porque nessa relação entre indivíduo e sociedade, ou nessa relação entre estrutura e agente, né, agente e estrutura, não é a estrutura que determina o indivíduo. A estrutura vai influenciar o indivíduo, claro, mas existe uma dimensão internalista, isso é, enfim, digamos, a gente está se aprofundando no que de fato é liberalismo, como projeto filosófico. O entendimento, então, da ação humana, ele é um entendimento que prioritariamente é uma dimensão internalista. Ou seja, eu estou agindo como um sujeito que tem consciência, isso é uma dimensão interna. Um sujeito que tem relação com as estruturas, um sujeito que tem relação com a cultura, que tem relação com o coletivo, lógico. Mas a decisão do indivíduo é uma decisão do sujeito interno. É uma decisão, como eu disse, aleatória. E isso, um bom exemplo disso é o Frankl, um psicanalista da terceira geração austríaca, que viveu no campo de concentração. E ele vai dizer, sim, a maioria tiveram ali ações animalescas, desumanas. Mas, apesar de terem tirado tudo de certos humanos, de certos indivíduos ali, tirarem tudo, despir de tudo materialmente, de tudo, enfim, colocarem numa condição dele, numa condição extremamente hostil, o Frankl vai dizer que aquilo que determinava Freud de que os indivíduos eles agem simplesmente pela sua sobrevivência e por isso, numa condição hostil, eles seriam animalescos, não se provou verdade. Porque existiram pessoas ali que, apesar de serem despidas completamente dos seus direitos, da sua família, de tudo, elas continuavam sendo livres de agir diante de qualquer circunstância. Então, ele relata, por exemplo, de pessoas que abriam mão da sua comida para o outro, de pessoas que se colocavam no lugar do outro para morrer, de pessoas, então, que mesmo na circunstância mais limitada, no campo de possibilidade mais limitado, elas ainda tinham uma capacidade, que é o que ele concebe como humanidade, que é a capacidade de escolher, mesmo numa dinâmica completamente limitada, a capacidade, então, de escolher moralmente, né? Então, de agir ou para o bem ou para o mal. Então, o que acontece é que as teorias que são, então, que privilegiam a estrutura, elas vão acabar, mesmo que elas acessem o indivíduo, vão acessar o indivíduo através de dinâmicas muito determinadas e mecânicas. Então, o indivíduo, por exemplo, numa situação de violência, ele vai agir de tal maneira. O indivíduo, por causa de um trauma, ele vai agir de tal maneira. O indivíduo, então, ele está baseado numa certa lei universal sobre as concepções sexuais que são, enfim,
do inconsciente. Todas essas teorias, elas têm aí limitações em termos de serem teorias liberais, exatamente por isso, porque a ação ela não parte de uma dimensão interna, ela parte principalmente por conta de uma dimensão externa que está determinando os indivíduos. Muito bom. E para finalizar, a grande questão, se eu entendi bem, a lição que fica para quem está nos ouvindo é não se permita abrir mão da sua individualidade, não siga a manada, pense sempre por si mesmo, e isso é o fundamento da democracia. Né? Claro que, assim, muita coisa já foi produzida, e aí acontece que as pessoas às vezes acham que estão inventando a roda, ou que são geniais de estarem questionando sobre questões sem abrindo mão aí do legado bibliográfico que são não só pensadores de várias épocas históricas, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando do indivíduo, eu não estou falando de um indivíduo que não se relaciona com outros indivíduos, que não se relaciona coletivamente. Não, absolutamente. A concepção individualista que eu estou trazendo aqui é uma concepção de que eu sei que tu tem consciência porque eu tenho consciência. Eu não acesso a tua consciência, eu acesso a minha. Mas por um princípio de identificação, de empatia, eu entendo que tu também é consciente. Inclusive, o conceito de empatia da Edith Stein, ele não se refere exatamente a se colocar no lugar do outro, mas é a possibilidade de intersubjetividade, ou seja, a minha consciência subjetiva e a tua consciência subjetiva está relacionada pela linguagem, pelo conhecimento. A empatia é conhecer, está muito mais ligada ao conceito de conhecimento do que simplesmente se colocar no lugar do outro. É se reconhecer como indivíduo e reconhecer que o outro é um indivíduo também. Basicamente isso. Então, o que acontece? O tema do liberalismo, ele é um tema muito complexo que está ligado, que, como eu digo, ele é fundamentado não só no pensamento ocidental, e sim, outras concepções de sociedade, de pressupostos ontológicos podem ser diferentes, e é a discussão, por exemplo, o quanto o Ocidente sim estabelece um projeto universal, mas que talvez não seja tão universal, mas seja assim ocidental, ou seja, de longo prazo, de muito longo prazo, baseado aí em várias pedras fundamentais do Ocidente. Não só a filosofia antiga, mas também o cristianismo, depois o liberalismo como filosofia, como teologia, assim por diante. A questão de estudar história e esses princípios fundacionais, eles são importantes porque, como eu digo, existe sim questões cosmológicas que vão mudar. A gente, por exemplo, um exemplo nesse sentido é como os liberais atuais, eles aceitaram e eles estão tranquilos em relação a isso, é consenso entre os liberais, que o Estado tem certas responsabilidades. Por exemplo, saúde, segurança e educação. Isso é, enfim, algo que a maioria dos liberais, pelo menos que estão agindo politicamente, eles por mais que eles possam até de maneira teórica, numa consciência teórica, entenderem o quanto o setor privado poderia ser capaz, então, de sei lá, produzir saúde, educação, na agenda política, eles não estão muito dispostos a questionar isso, eles estão ainda, né, tentando questionar outras coisas. E isso muda, porque é lógico que a demanda de um liberal do século XIX não é essa. Não é garantir o bem-estar de uma maneira eficiente, que é, enfim, como o thatcherismo, então, trouxe a concepção de viabilizar o estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social se mostrou ineficiente, incapaz, então, de conseguir exatamente entregar aquilo que foi estabelecido, que é o bem-estar social. Então, a gente sempre precisa entender as discussões, sim, no tempo e no espaço, mas não abrir mão exatamente dessas características fundacionais, daquilo que é capsular, então. E é o que eu sempre digo, já escrevi várias vezes no meu perfil, tem vários textos sobre isso. Se tem algo que é capsular do liberalismo, é essa concepção individualista. E a concepção individualista não diz respeito a que o indivíduo ele vive numa ilha isolada. Não, mas que a ação individual é uma dimensão interna. Tá? Ou seja, não é determinada pelas estruturas. Então, isso é um fundamento capsular, não só que o indivíduo existe, não só que o indivíduo é capaz de conhecer, mas que a ação individual
ela é não uma resposta mecânica a nada que é externo, mas sim, pode até para alguns liberais ser uma resposta mecânica da racionalidade, mas ainda a racionalidade é uma dimensão interna, não é uma dimensão externa. Então, esse internalismo individualista, enfim, base de um liberalismo e base das instituições que a gente criou na modernidade, que se a gente abrir mão e, por exemplo, considerar que grupos precisam ser mais do que representados, não se trata disso, mas que a democracia tem que corresponder a grupos, a gente vai entrar numa armadilha que já entramos e que o resultado foi muito ruim, que são os regimes totalitários. Seja por uma versão à esquerda, que então corresponde a interesses de classe, e então leva a luta de classes à quinta, a 10ª potência, ou ainda uma concepção étnica genética do nazismo, ou ainda uma concepção nacionalista do fascismo. Então, existe aí tanto um projeto de preservação dos indivíduos na sua complexidade, mas também de universalismo, de que, bom, existe algo que todos os indivíduos têm direito, todos os indivíduos, então, são capazes. E se alguém está defendendo os direitos humanos, não tem como desassociar os direitos humanos a Kant, a liberais, não tem como. Não tem como. Então, assim, ou tu desconfigura os direitos humanos e cria uma outra concepção, e inclusive existem autores contemporâneos aí, pós-modernistas, feministas, enfim, que aparentemente parece que estão com um discurso muito humanista, mas eles consideram, então, os direitos humanos um projeto neoliberal contra as diferenças, porque está se acentuando as diferenças, está se acentuando os conflitos, sejam agora não mais conflitos de classe, mas os conflitos entre supostas identidades, que então a gente não consegue, por exemplo, conhecer, se colocar no lugar do outro ou entender o outro, porque, enfim, só a experiência ou seja, não existe nada que conecte dois indivíduos de grupos diferentes. Essa discussão do lugar de fala é um tanto isso. Olha, veja como é complexo. Ao mesmo tempo que nós, liberais, nós defendemos que a experiência humana é única, a gente também defende, em outro nível, de que a experiência humana é única, mas tem algo que nos conecta, que é principalmente a racionalidade. Ou seja, a linguagem, por mais difícil que ela seja, eu sou capaz de te compreender. A nossa subjetividade é capaz de estar interrelacionada por conta da linguagem e da racionalidade. Esses outros pressupostos, por exemplo, de lugar de fala, entende que assim, tu não entende a minha dor. Tu é incapaz de entender a minha dor. Isso quer dizer que não só nós somos diferentes, como existe algo que nos coloca aí em campos de batalha diferente, em que nós somos necessariamente antagonistas. E, bom, essa não é a mensagem do liberalismo, e por isso eu acho justo quando existem críticos ao liberalismo que estão aí deixando muito claro quais são as concepções que eles estão considerando erradas. Isso enfim, tudo bem. O problema é pegar certos produtos do liberalismo, como direitos humanos, como democracia liberal, e por, enfim, uma questão de persuasão das massas, dizerem, então, que não estão a favor da democracia, estão a favor dos direitos humanos. Não estão a favor dos direitos humanos e não estão a favor da democracia. É isso aí. Com Marise Chões, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Livres. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. E, claro, qualquer coisa, podem, enfim, acessar meu Instagram, falar comigo, qualquer dúvida, qualquer, enfim, referência bibliográfica. Eu sei que o assunto foi complexo, a gente falou de uma maneira randômica. Vários assuntos. Muito bom. É sinal de que precisamos de outras conversas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e continue acompanhando a gente, que tem sempre vídeo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.